Estamos falando sobre, ninguém sabe? Estamos falando sobre família. Família. Quem tem uma família aqui, levante a mão. Amém. Graças a Deus. Família, célula máter da sociedade. Uma instituição divina a partir do casamento. Do macho com a fêmea. E o projeto de Deus para a família era a formação do casal, formação da família, formação da cidade, formação dos estados, formação do país, formação do mundo. Família. Nós lemos um texto que trata-se de 2 fundamentos. Eu disse fundamentos. E este fundamento fala de 2 casas. 2 casas que precisavam serem construídas. E seguramente eram 2 construtores. Esse exemplo de casa dada por Jesus foi para exemplificar ou fazer paralelo com a construção de uma família. Porque casa fala de um abrigo, um lugar de habitação, mas casa também fala de uma família. Então, aqueles 2 construtores, a primeira coisa que eles se preocuparam foi com o lugar aonde as suas casas seriam construídas. Lugar. Diga lugar. Me ajudem a pregar. Lugar. Às vezes as pessoas, no tocante ao lugar, procuram o lugar mais barato. E nem sempre o mais barato se torna barato. Existe barato que sai muito caro. Vou dar um exemplo. Você tem um carro de 10 anos de uso. Está bastante surrado. Aí ele dá um problema. E você pega este carro e coloca em qualquer gancheira, ou seja, qualquer oficina sem compromisso. Por quê? Porque ali é mais barato. Um bom mecânico, você vai, ele diz, olha, precisa trocar essa peça, essa, e vai ficar bom. Você paga caro em relação ao outro. O outro vai dizer, nada, isso precisa não. Eu tenho uma peça aqui, a gente substitui, a gente pega aqui, dá uma solda aqui, bota esse arame aqui e fica resolvido, e o carro vai ficar novo. Aí você paga a metade, quando chega no outro dia, você vai fazer uma viagem, o carro quebra. Aí você volta lá. Quando chega lá, ele diz, olha, não foi o serviço que eu fiz não. Isso aqui foi esse outro problema desse outro lugar. Ele nunca assume a responsabilidade. Na construção das nossas vidas também é assim. Às vezes a gente não se preocupa com a família que nós queremos. Estou falando do solteiro agora. Às vezes nós não nos preocupamos com o dia de amanhã.
Há pessoas que só vivem o hoje, o presente. Então, aqueles construtores, em primeiro lugar, o terreno. Escolheu um terreno arenoso. Outro escolheu uma rocha, uma montanha. Se você pensar na estrutura, no gasto de uma estrutura feita num terreno arenoso, você vai se assombrar. Por exemplo, aquela área ali que vai para aquela praia do... Me ajuda aí. Não. São Miguel. São Miguel, antes de São Miguel. Olha, a palavra está aqui, saiu. Aquela praia bem conhecida. Eu esqueci, mas os irmãos, ninguém lembra aqui. Você vai para São Miguel dos Campos, depois que passa da Massagueira, aí a próxima cidade que você pode entrar, que tem muito movimento, muita fé. Não, senhor. Barra de São Miguel, muito obrigado. Na Barra de São Miguel. Na Barra de São Miguel ali, lotearam muitos terrenos ali, na principal mesmo. Barra de São Miguel. Só que quando você olha o terreno, até me ofereceram, eu digo, não, não quero não. Glória a Deus, não tem interesse não. Mas quem compra um terreno ali, o gasto só da fundação sai mais caro do que construir uma casa. São coisas que precisam ser consideradas. Na construção de uma família, é a mesma coisa. Eu lembro-me que um casal de namorados, há muito tempo eles namoravam. Há muito tempo eles namoravam. E quando foi um dia, ele acabou o namoro. E a moça ficou desesperada. E ela me pediu um conselho. E eu orei e dei o conselho. Depois o rapaz veio. E eu perguntei, mas rapaz, tanto tempo você namora com essa garota, por que você terminou assim? Quer dizer, assim como? Sem motivo. Aí ele diz, pastor, sabe por que eu terminei? Porque ela gastava muito. Ela era solteira. Ele era solteiro. Ela tinha o dinheiro dela, ela trabalhava, tinha... Aí eu disse, mas o que é que tem a ver? Não é o dinheiro dela? Ele disse, sim, pastor, mas se eu casar com uma mulher dessa, ela vai me falir. Vamos ter problema lá na frente. O que eu entendi? Que aquele moço era inteligente, que ele tinha razão. Porque ele estava lançando os fundamentos para a construção da sua casa, da sua família, do seu futuro. Quem está entendendo? Quantos casais hoje estão sofrendo neste particular? Por quê? Porque não lançou os fundamentos certos, não deu atenção, não deu ouvido aos conselhos de Deus. O Senhor está dizendo aqui, quem ouve as minhas palavras, ouve e põe em prática. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Mas quem não ouve as minhas palavras e não coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem insensato. Então é muito importante, tanto o rapaz em relação à moça, como a moça em relação ao rapaz. Pense uma moça, de repente resolve, ou namora, ou se já namora, com um rapaz que não goste de trabalhar.
Mas o amor é mais forte do que a morte. Mas depois de casado, chega o sábado. Sábado é dia de quê? Dia dos pais. Aí ela chega, sim, vamos fazer a feira? Ele faz como? Indo para a feira e comprando o que precisa. Mas eu não tenho dinheiro. E ela diz, a gente vai comer o quê? Aí eu pergunto, e o amor, ficou aonde? Eu estou apenas abrindo um leque, dando um preâmbulo desta responsabilidade, deste compromisso em relação da família. Porque família é um projeto de Deus. E a família, irmãos, ela vem sendo, na nossa geração, machucada. A família vem sendo muito ferida. A família vem sendo desprezada. A família vem sendo confrontada. E a família vem sendo até ameaçada. Hoje, as famílias estão sofrendo, porque as escolas, os pais levam os filhos para a escola, não mais para um aprendizado. As escolas não querem mais ensinar, querem doutrinar os nossos filhos. E a doutrina não é responsabilidade da escola, é responsabilidade dos pais em casa. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, dado as ameaças que está sendo a família sofrendo, que a família está sofrendo, Deus, porém, tem um plano. Visto que Deus não estabeleceu a família para a destruição, mas sim para ser forte. Aí entra a história da casa. Se a nossa casa estiver edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, ela suporta as cheias, as tempestades, os ventos fortes que batem contra ela, mas tem que estar edificada sobre a rocha, e esta rocha é Cristo. Então, a maior garantia do sucesso de uma família é esta família temer a Deus. É o casal servir ao Senhor. Eu disse servir, não é o casal ser crente. Porque às vezes o casal é crente, mas não serve a Deus. É diferente. Servir ao Senhor com alegria. Então, o plano de Deus é esse. Ele estabelece uma família para ser feliz, não para ser destruída. E a família estabelecida por Deus é uma família forte, é uma família estruturada, é uma família abençoada, é uma família alegre, é uma família feliz, é uma família bem-aventurada. Esta é a família dentro do projeto de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 128, por favor. Aleluia. Salmo 128. Joga lá, meu filho. Começa com uma bem-aventurança. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele, feliz é o homem, feliz é a família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, temer o Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Do trabalho das suas mãos comerás,
feliz serás e tudo te irá bem. Aí nós temos aqui o temor de Deus, o andar no caminho do Senhor e o trabalho com as suas mãos. Então, em toda a família, irmãos, obrigatoriamente tem que ter um provedor. E o provedor da família é o homem. E isto não quer dizer que a esposa, como ajudadora, como adjuntora, não possa ter renda. Pode e deve, para somar com a renda do seu esposo, para garantir o sustento da família ou preparar algo melhor para o futuro. Agora, observe que o salmista disse: do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Isto é um equilíbrio. Quando é que não vai bem? Quando alguém sabe o valor do seu ganho, sabe o valor do seu trabalho e o outro não sabe. Um fazendo e o outro desmanchando. Não viva, irmãos, sem orçamento familiar. O que é um orçamento familiar? É você colocar num papel as entradas financeiras da sua família. Quanto você ganha, se a esposa trabalha, quanto ela ganha, se o filho em casa solteiro trabalha, quanto ele ganha. Pastor, tem nada a ver, tem tudo a ver. Filho tem que participar também das despesas. Glória a Deus. Junta os 3 salários. E agora? Agora vamos ver. Pagamos aluguel, pagamos. Quanto? Coloca aqui. Entrada. Entrou 2.000. Aluguel. Coloca aqui. Energia. Coloca aqui. Água. Coloque aqui. O somatório dos gastos com telefone dos 3. Coloque aqui. O gás. São despesas fixas, são despesas que todo mês elas aparecem. Então, pega as entradas, soma as saídas, entrada menos saída, sobrou quanto? Sobrou X. Pronto. E o X que sobrou, olha, meu filho, essa é a tua parte, essa é a parte sua, da esposa, e essa é a parte do esposo. Por quê? Mulher não pode ficar sem dinheiro. Glória a Deus. Apesar de eu saber que mulher não gosta de dinheiro. Quem gosta de dinheiro são os homens. Sim ou não? Sim. E eu provo isso. Eu provo isso. Glória a Deus. Eu coloco R$100 na minha carteira. R$100. 3, 4, 5, 6 dias, às vezes uma semana depois, você abre a carteira, se ninguém passou por lá, ainda está os 100. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu gosto de dinheiro. Se você colocar 300 na carteira da mulher, 300, com 2 dias você vai lá, não tem nada. Por quê? Porque ela não gosta de dinheiro, ela procura se livrar o mais rápido possível. Não é assim, senhores maridos?
Ó, e se aparecer uma propaganda de uma promoção, acabou-se, ainda vai ficar devendo, ainda coloca o resto do cartão. Outro detalhe, cartão é para uso emergencial. Mas, por falta de orçamento, as pessoas pegam o dinheiro, guarda naquele momento da compra e compra com o cartão. Depois gasta o dinheiro, a fatura do cartão chega e não tem o dinheiro para pagar. E aí começa o quê? Os problemas dentro de casa. E aí começam as acusações. E a primeira coisa que a mulher diz é: não sou eu que gasto. Então, o salmista fala sobre temor de Deus, fala sobre andar nos caminhos do Senhor e fala sobre o trabalho das suas mãos, do trabalho da sua mão comerás. Mas o que eu quero colocar aqui é: feliz será e tudo te irá bem. Ele é feliz. Glória a Deus. Então, quem administra bem as finanças da sua casa tem motivo de sobra de ser feliz. Por que ser feliz? Porque quem administra com cuidado, o que é que faz? Administra aquilo que pode gastar. Não, esse mês nós não podemos gastar nada. Por quê? Porque tem já o cartão, aquela continha você tem lá. Olha, nós temos de despesa X e entrou agora mais uma despesa do cartão. Então vamos colocar do cartão, vai sobrar quanto? Não, vai sobrar aí coisa de R$300. Pronto. Então a gente esse mês só pode gastar mais R$300. Glória a Deus. Sem dizer que isso aí tirou da reserva, porque sempre tem que ter uma reserva. Vamos continuar. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Isso fala de comunhão. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade da tua casa durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Jerusalém, sua casa, sobre a sua casa. Então, observe que Deus estabelece a família para ser forte, para ter estrutura, para ser abençoada, para ser alegre, para ser feliz, para ser bem-aventurada. Este é o propósito de Deus estabelecer a família. Deus não fez uma família para viver em guerras, em conflitos, de forma alguma. Isto é coisa do homem nos seus erros, na sua falha. Como sendo a família um projeto de Deus, nós precisamos conhecer os segredos de uma família feliz. E aqui eu tenho N exemplos, porque o conceito de muitas pessoas é assim: se eu, pastor diz isso que é fácil, mas para mim é difícil. Por quê? Porque eu ganho um pouco, ele ganha muito. E se eu disser que isso não é verdade? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Comecei muito cedo. Glória a Deus. Comecei com 13 anos de idade. E com 16 anos, eu ganhava, na época, tinha o salário mínimo do menor. Tinha dois tipos de salário. Dois tipos de salários mínimos. O do adulto e o do menor. E eu ganhava um salário mínimo do menor. Só que tornei-me uma pessoa de confiança para o dono daquela loja, e ele me confiou
me confiou muitas coisas, inclusive dinheiro, a chave da loja e tanta coisa. Aleluia. E aí, eu comecei a entender que eu era muito útil e que o meu trabalho, para o salário que eu ganhava, o salário era muito pequeno para o trabalho que eu fazia. E eu falei com ele disse, não, mas me enrolou. E foi na época que apareceu, foi o lançamento da calça, o S-Top, que depois veio ali, mas a primeiro foi o S-Top. E eu com aquela visão, o vendedor chegou lá na loja, e sempre que chegava o vendedor, ele me chamava, porque eu era jovem, ele disse, você entende de moda, não sei o quê, papapá, vira e mexe. E eu olhei as calças, já tinha visto a propaganda, e eu disse, isso aqui vai vender. Vai. Ele disse, eu quero 100 calças. Aí eu disse, seu Gilson, peça 100 não, peça 500. Aí ele disse, oxe. Aí ele, não, 100 já estou com medo, é muito, é o dinheiro parado, não sei o quê. Eu digo, mas o senhor compra isso para pagar com 90 dias, e a gente vende à vista. Eu digo, vamos fazer um negócio? Ele disse, diga, olha, eu, praticamente um adolescente, um adolescente. Eu disse, faça o seguinte, o senhor pede as 500 calças, me dá 2% da venda de cada calça, e se essas calças não forem vendidas, eu trabalho sem receber salário, até pagar todas estas calças. Amados, e ele ficou numa guerra comigo, ele é um homem de negócio, muito inteligente, mas ele diz, não, 500 não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar os 2%, agora você tem que vender, se não vender, você vai trabalhar o resto da sua vida aqui para pagar essas calças. Já me humilhou, eu digo, sim senhor, faço sim. Aí ele pediu 300 calças na época, me dando 2%. Menos de 20 dias eu tinha vendido as 300 calças. Glória a Deus. Fiz propaganda no colégio onde estudava, pegar aquela moçada toda, e todo mundo ia para a loja foi um movimento terrível, tá certo? Vendi, ganhei muito dinheiro. E aí ele se animou e foi pedir mais, mas aí cortou meus 2%. Que eu não sei o que é que tem gente rica, irmão, que é assim, que é só para ele. Glória a Deus. E eu fiquei lá com ele, quando completei, ia fazer 18 anos, eu saí, fui para o serviço militar. Quando saí do serviço militar, a empresa tem que aguardar e receber a gente de volta, mas eu não quis mais, porque eu não queria continuar ganhando um salário mínimo, eu queria crescer, e aí era interior do estado, sem as perspectivas era muito pouca, a minha visão era muito grande, e aí eu fui fazer o concurso do Banco do Nordeste, passei, só fiquei em contabilidade, em datilografia, antiga datilografia, aleluia, fiquei, mas passei em contabilidade bancária, passei todas as matérias, fiquei naquela, aí fiquei decepcionado. Eu disse, também não volto para o trabalho. Aí fui ensinar matemática. Passei um tempo ensinando matemática particular e ganhava mais do que trabalhando com ele. E depois eu digo, sabe uma coisa, não vou ficar aqui mais não. Eu vou embora para a capital. E ensinando matemática era uma área muito perigosa, tá certo? Porque era uma benção. Não posso contar não o que aconteceu. Eu não era crente, era uma história muito séria. Então o segredo não é ter dinheiro nem ser feliz. Moral da história, casei pobre, com a menina pobre, graças a Deus, né? Porque não dava certo casar com uma menina rica e eu pobre, até que uma menina rica falou para namorar comigo, e eu aceitei, e namoramos, e começamos a falar sobre vida futura, e eu falei sobre os meus sonhos, como eu queria quando casasse. Aí tudo que eu dizia, ela dizia, não, assim não, é assim. Aí eu dizia uma coisa, ela dizia, assim não, é assim. Isso era alicerce.
Aí eu me abusei com aquilo. Digo, não, mas por quê? Assim. Eu digo assim, você quer assim. Ele, não, porque meu pai é quem vai bancar tudo. Em outras palavras, você é pobre, não vai poder dar o luxo que eu tenho, e então vai ser como eu quero. Eu digo, assim mesmo. Ela disse, eu digo, está terminado. Terminado. Bichinha, chorou tanto, quase morria. O pai dela veio falar comigo, a mãe dela veio falar comigo, e disse que ela... falou sem pensar. Eu digo, nada, falou sem pensar não. É isso que ela vai ser quando crescer, quando casar. Eu não quero nenhuma mulher mandando em mim não, de jeito nenhum. Bom, deixa para lá. Pobre, casado, tá certo? E eu era feliz. Quando casei, eu já era feliz. Ainda continuo sendo feliz, mas estou falando do passado. Era feliz sem ter dinheiro, sem ter carro. Glória a Deus. Salário pequeno. Mas o que acontecia? Minha esposa, nós juntos saíamos para andar na orla, de mãos dadas. A gente encostava naqueles coqueiros. Pode olhar que os coqueiros ali na praia, era tudo empenado. Era a gente namorando lá. Certo? Já casado. Aí tudo lá, aquela bênção do céu. Então eu era feliz. A gente não podia entrar numa churrascaria de luxo. Não podia. A gente sentava lá naquela, para comer uma tapioca. Naquela época a tapioca era num preço bom. Hoje não dá mais para comer, que está muito caro. Uma tapioca de 12, 15 reais. Então, irmão, a gente ia para lá de pé. Nem sempre tinha o dinheiro do ônibus. A gente ia de pé. Mas o importante é porque nós éramos felizes. E felicidade independe da posição social, depende da situação econômica. Glória a Deus. Nós comíamos dentro daquilo que nós podíamos comer. Glória a Deus. A gente não tinha como comer bacalhau, por exemplo. Não, bacalhau era perigoso comer para não cair os dentes, era muito caro. A gente não comia picanha. Não, irmão. Uma carnezinha mais simples, colocava laranja em cima, ficava molinho que só picanha. Glória a Deus. Fechava os olhos, picanha gostosa. E a gente era feliz. Então o dinheiro não tem muito a ver não. O que tem que haver são as bases, é o alicerce. Quer casar comigo? Quero. Olha, mas eu não tenho carro. Dá para a gente andar de pé? Dá. Dá para andar de ônibus? Dá. Dá para andar de bicicleta? Dá. Glória a Deus. Então, a gente tem que ver tudo isso na hora de fazer a decisão do sim ou do não. Não pode ver isso depois. Não pode cobrar depois aquilo que o marido não pode dar. Existem muitas pessoas infelizes, porque normalmente a mulher, me perdoe as mulheres, mas normalmente a mulher exige do marido que dê aquilo que ele não pode dar. Aí você faz o quê? Você faz o marido ficar frustrado, infeliz da vida. Não pode ser assim. Isso em todos os aspectos da vida. Aleluia. Ora, se você casa com um moço pobre, você tem que colocar na cabeça que tem que viver como pobre. E se você casa com um moço rico demais, você tem que colocar na cabeça que você vai ser dele a empregada e ele vai ter vergonha de você. É assim, pastor? Claro que é. Minha mãe dizia, olha meu filho, cada panela procura o seu texto. Glória a Deus. E ela estava certa. Aleluia. Então nós devemos casar com alguém que se identifique com a gente, que esteja pronta ou pronto a viver a vida que podemos viver. Agora, claro, tem uma coisa que tem que ser colocado nesse relacionamento: sonhos. Eu disse sonhos. Aleluia. Aleluia. Um casal de jovens, eu era líder da mocidade na época, me procurou. E vieram pedir conselho. E eu aconselho aos jovens que queiram casar a não me pedir conselho se não estiverem dispostos a mudar, porque eu falo a verdade. E eu dei um conselho àquele casal, e o conselho que eu dei para aquela moça foi que ele não casasse com aquele moço. E ela fez o quê? Mas eu o amo. Eu digo agora,
Depois que casar, você vai deixar de amá-lo. Ela não aceitou. E ela fez o quê? Foi lá, disse a ele, e ele veio fazer o quê? Tomar satisfação comigo. Calma. Diga logo qual é o problema. Não, porque o senhor disse assim, 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 assim. Eu digo, não foi bem assim. Eu dei um conselho porque ela pediu. E o conselho que eu dei foi esse. Mas eu digo, olha, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o sonho desta moça? Ele disse não. Diga, aí que começa o problema. Esta moça, ela sonha em morar numa casa grande, num bangalô, numa casa em frente à praia, com piscina. Os sonhos dessa moça são altíssimos. E o teu? Me diga quais são os seus sonhos. Aí ele foi para lá, veio para cá, não. Mas eu posso dar isso a ela. Eu digo, pode não. Mas não pode mesmo. Me diga seu grau de instrução. Me diga se você está numa faculdade. Me diga se você tem projeto para ir para a faculdade. Me diga qual é a sua visão hoje. Ele não tinha. Não tinha sonhos. Mas eu digo, olha, eu dei um conselho, não é obrigado a ela aceitar ou não. E você, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Tá bom. E eles continuaram namorando. Moral da história, ele saiu de férias do trabalho, aí foi para a casa dela, lá no Recife. Ela morava lá, a família morava lá, ela estava aqui na casa de uma irmã, lá no interior. Quando chegou na casa da família, que a família olhou para ele. Você já viu alguém olhando para você assim? Medindo tudo. Ele foi desprezado. A família rejeitou na hora. Mas o pior, que naqueles dias que ele foi passar lá, houve uma festa na família. E nessa festa, chegou os amigos deles, os jovens do grupo dela. Aí tudo aqueles jovens com carrão, tudo com roupa de marca, tudo galã. E ela se enturmou com eles e esqueceu dele. Em suma, aquele moço voltou chorando. Voltou muito triste e abalado. 2, 3 dias depois ela vem. Aí quando ela vem, ele vai tomar satisfação com ela. Aí ele disse, não dá certo não, a gente não dá certo namorar não, está terminado. Ele botou para morrer, queria até tirar a vida, suicidar, esqueceu até de Jesus. Por quê? Porque estava edificando a casa na areia. Então, amados irmãos, o segredo de uma vida feliz, de uma família feliz, é ter o relacionamento fundamentos. Ser feliz significa estar muito contente, que se sente afortunado. Ser feliz significa estar muito satisfeito. Ser feliz é ter os seus desejos realizados. O salmista no Salmo 37:4 diz, deleita no Senhor, tenha prazer, glória a Deus. Então, ora, quando nós estamos amando alguém, que esta pessoa tem a mesma linha de pensamento que a gente, que essa pessoa está dentro da nossa visão, que esta pessoa está dentro dos nossos alvos estabelecidos, vai dar certo. Glória a Deus. Mas dá certo mesmo. É feliz mesmo. Hoje o fracasso de muitos casais, glória, eu tenho trocentos exemplos. O segredo da felicidade de muitos casais é porque lançaram os fundamentos para casar, construíram, edificaram as suas casas, e os problemas surgiram. Mas o que aconteceu? Eles
juntos resistiram. Em frente à minha casa, morava, lá no interior, morava um médico famoso, casado com uma camponesa, uma menina linda. Eu disse linda, porém pobre. Porém alfabetizada. Não era analfabeta, mas era alfabetizada. E esse moço se agradou dela e começaram a namorar e resolveram casar. Muita gente foi contra, mas ele estava apaixonado demais por ela e casou com ela. Tudo bem. Construíram uma família. Inclusive os filhos deles se tornaram grandes amigos nossos. São os nossos contemporâneos. Mas o que acontece? O doutor saía para as reuniões, saía para as festas, tudo quanto era lugar, ele ia e a esposa não ia. Quem ia? A secretária. E por que a esposa não ia? E ele não a amava tanto? Amava. Mas é que ele tinha vergonha dela. Ela não sabia falar. A linguagem dela era uma linguagem muito pobre. E o meio social dele era muito alto. Ele era um doutor famoso. Moral da história. Ela começou a ficar, começou da tristeza até a revolta. Por quê? Estava só dentro de casa, não saía. Glória a Deus. Era o biscuim dele. E ele saía para tudo quanto era lugar e precisava. E terminou como? Eles separados. O amor se acabou. Porque não deram atenção. Não construíram uma casa sobre a rocha. Eles agora não tinham como se deleitar um com o outro. Não tinham prazer. Então nós precisamos estar ao lado de alguém que possa nos proporcionar alegria, felicidade. E esse prazer que nós precisamos viver a cada dia, a nós outros cristãos hoje, é um prazer que envolve a vida moral, física e espiritual. Se não for assim, não vale a pena estar ao lado de uma pessoa. Não vai se ter o prazer que necessariamente duas pessoas precisam. Como projeto de Deus, a primeira ideia de família é o casal andar na mesma direção. É andar dentro de um plano ou projeto de Deus. Isto tem tudo a ver com as nossas escolhas, ou com a escolha que você vai fazer. Infelizmente, quando fazemos escolhas erradas, a casa construída ela vai se ruir. Eu não sei se vocês já viram casas que foram feitas, bem feitas, bonitas, e com pouco tempo depois de construída, você chega naquela casa,
ela está toda rachada. Uma rachadura aqui, outra rachadura ali. E se pergunta, o que estará acontecendo nesta casa? Por que ela está rachada? Quem entende de construção, ou de engenharia, ou de projeto arquitetônico, vai dizer, não, o problema não são as paredes. Alguém diz, não, porque foi construída com bloco. Não, irmão, o problema não é o bloco, o problema é o terreno. O alicerce, faltou estrutura. Glória a Deus. Então nós precisamos saber escolher. Nós precisamos investir no nosso casamento. Agora falo aos casados. Pergunta número 1. Você está investindo no seu casamento? Pergunta número 2. Sua esposa é feliz? Felicidade, irmãos, é um conjunto de coisas. Pense comigo. Em alguém que vive desta maneira. Acorda pela manhã, toma banho, toma café, vai para o trabalho. Volta de noite, toma banho, toma café, vai dormir. No outro dia, cedo, toma banho, toma café, vai para o trabalho. À noite chega, toma banho, toma café, vem para a igreja. Volta da igreja, toma banho, faz um lanche, vai dormir. E no outro dia, a mesma coisa. E no outro, a mesma coisa. E durante o mês, a mesma coisa. Você está feliz? A minha maior luta aqui neste campo é fazer com que os irmãos fiquem com as suas famílias. Eu disse, dia de sábado não quero nenhum trabalho na igreja. Eu quero cada marido com a sua esposa, com seus filhos, cada marido na sua casa. Vá viver a sua vida em família. Pegue a sua esposa, vá passear com ela. Leve a sua esposa para um passeio. Vá andar de bicicleta na praia. Vá tomar um banho. No banheiro não, isso você já faz todo dia. O marido da mulher diz, meu filho, tanta vontade de tomar um banho. Ela diz, minha filha, pode ir, olha, a porta do banheiro está aberta, não tem ninguém não. Não, meu filho, não é isso não, estou falando de ir para uma praia, pegar um sol. Aleluia. Não, pastor, nós somos crentes. E quem disse que crente não pode fazer lazer? Crente não pode pecar. Então, amados irmãos, nós precisamos andar dentro dos projetos de Deus. E dentro dos projetos de Deus, nós precisamos sim de companheirismo. Nós precisamos de lazer. Nós precisamos de visitar uns aos outros, visitar os parentes. A esposa no final de semana, meu filho, vamos almoçar hoje na casa da minha mãe? Vamos. Quem na casa daquela velha? Vou nada, velha chata. Essa interação é necessária, faz parte da família. Glória a Deus. Então nós precisamos, como cristãos, ser modelo para o mundo.
para as pessoas. Então não esqueça disso, marido, não esqueça disso, mulher, tá certo? Outro detalhe muito importante para a vida a dois é a visão. Veja Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Vamos ver uma família abençoada por Deus. Exemplo, Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Abraão debaixo de uma missão. O que é que está escrito aí? Ora. Versículo 2. Versículo 3. Em ti. Presta atenção. Abraão, ou Abrão, ele recebe de Deus uma chamada para um lugar que ele nem sabia onde ficava. Deus só chamou e Deus só disse o que ele tinha que fazer. Mas Abraão, o Abrão, ele era casado. Ele tinha uma esposa. E ele tinha que compartilhar com a esposa a sua chamada. Mas Sara, ou Sarai, ela era uma mulher de Deus. E por ser uma mulher de Deus, ela entendeu a chamada de Deus na vida do seu esposo. Então Deus mandou que ele saísse da terra, do meio da parentela, para um lugar que Deus ainda havia de mostrar. Ele disse a ela, e ela disse: sim, eu vou com você, eu sou a sua esposa. Porque aonde der para o marido, tem que dar para a mulher, para a esposa. Então Sara era uma mulher crente, era uma mulher espiritual, era uma mulher obediente. Agora imagine se Deus dissesse que ele saísse, deixasse e fosse, e ela, quando ele porque Deus falou com ela, não, falou com ele. Aí ele fosse falar com ela, disse: para onde? Você vai para onde mesmo? Não, eu não sei. Como é que você vai para um lugar que você não sabe? Você está ficando maluco? E tem mulher, aqui não tem não, graças a Deus, mas tem mulher que não deixa nem o marido terminar a história. Quando ele começa a falar, ela já interpela, já parece uma matraca. Meu Deus do céu. Calma, mulher, deixa eu terminar. Não, nem precisa. Como é que você vai para um lugar que você nem sabe para onde fica? Você vai para aquele lado, do norte, sul, leste, oeste. Não, mano. Mas não, ela era uma serva. Porque Deus tem muitos filhos? Tem. Agora tem poucos servos. Então Deus disse: olha, vá. E ele comunicou com Sarai e ela foi. Deus mandou que ele deixasse. Agora imagine ela dizer: coisa bonita, você vai sair e vai deixar toda a tua riqueza aqui. Para quem? Para quem? Para quem? E se ela dissesse: vou não, eu vou ficar aqui, pronto, a carta de divórcio. Eu estou mostrando princípios nossos, princípios que no dia a dia estão acontecendo no nosso meio, coisas que a gente não pensa na hora que nós vamos tomar as nossas decisões ao lado da pessoa
que pensamos que vamos viver a vida toda, que é para isso que se casa. Mas, de repente, as pessoas mudam, glória a Deus, mas essa noite vamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Capítulo 24 do livro do Gênesis, os 4 primeiros versículos. Abraão, agora pai, Abraão, agora idoso, mas ainda debaixo da promessa. Versículo 24 diz que este Abraão, idoso, avançado em idade, mas o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que ele possuía: pôs a mão por baixo da sua coxa, para que te faça um juramento pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomasse esposa para o filho dele, filha dos cananeus, entre os que na terra habitavam. Então Abraão, agora já avançado em idade, queria que o filho casasse, para ser tão abençoado quanto ele estava sendo, fazendo a vontade de Deus. E aí ele manda o seu servo trazer da sua parentela uma moça para casar com seu filho. Era um costume da época. E o nome do moço era Eliezer. E Eliezer aqui, irmãos, é um tipo do Espírito Santo. E Abraão tipificava Deus, Isaque a igreja. E Rebeca, a moça que veio, simbolizava a igreja, e ele Jesus. E o que aconteceu? Ele disse: olha, traga para o meu filho uma moça da mesma linhagem, dos mesmos preceitos, dos mesmos conceitos. E hoje seria: traga para o meu filho uma moça crente, uma moça espiritual, uma moça que goste de trabalhar. Aleluia. E Eliezer foi nesta missão. Glória a Deus. Como o Espírito Santo ainda hoje, trata destas coisas como missão. E é responsabilidade dos pais não escolher marido para suas filhas, nem esposos para suas filhas, nem filhas para os seus esposos. Mas é a responsabilidade dos pais, para que a família continue debaixo da bênção de Deus, orar para que Deus mande a pessoa certa para os seus filhos. Esta oração eu fiz muito pelos meus filhos. Glória. Hoje eu faço pelo Alan, é o único que está solteiro, né? Mas para todos, filhos e filhas, eu sempre apresentei os meus filhos diante de Deus e pedi a Deus que não permitisse que a mulher errada, nem que o homem errado entrasse na vida dos meus filhos. E Deus ouviu e Deus abençoou. Por quê, irmãos? Porque sendo a família um projeto de Deus, nós precisamos nos envolver neste projeto. O pai, a mãe, os próprios filhos, dar atenção maior, jovens, certo? Você quer, alguém quer e precisa, então peça conselho ao seu pai, peça conselho à sua mãe, peça conselho ao seu pastor, se tiver. Glória a Deus, para que as coisas amanhã não saiam errado. Então, nós precisamos lançar os fundamentos para a construção da nossa vida futura. Glória a Deus. E certamente a Bíblia diz que na multidão dos conselhos a segurança, nem sempre
conhecemos ou sabemos qual é o melhor material para determinado tipo de estrutura. Mas quando a gente ora a Deus e pede conselhos, alguém vai chegar e dizer: olha, pastor, aqui acontece muito. Olha, pastor, o senhor faz o seguinte: o senhor compra este material aqui, porque este material eu garanto o serviço. Amém. Glória a Deus. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, em andar dentro do projeto de Deus, como andou Abraão, como andou Isaac, como andou a família de Ló, que o tempo não vai dar certo. E nós vamos no próximo culto falar com detalhes sobre estas famílias aqui na Bíblia, e falar também sobre a família de Ló, e falar sobre esposo, esposa e filhos. Qual é a recomendação bíblica para que a sua família seja abençoada? E todos dizem: e terminou.